Bom, o papo hoje é sobre eficiência energética, um assunto que está aí na pauta das indústrias, está na pauta das cidades. A gente precisa nós precisamos nos preocupar um pouco mais com isso, porque a gente está passando por um processo bastante intenso de competitividade no setor produtivo. A gente conhece muito bem as dificuldades do Brasil e a gente precisa fazer o nosso trabalho para continuar sendo competitivo e passa pela eficiência energética. Esse bate-papo aqui hoje vai ser com o Antônio Bolognese, ele é engenheiro eletricista, especialista em energia, tem 40 anos de atuação no setor elétrico brasileiro e hoje ele é sócio-presidente da BSG Valore, é uma estruturação de negócios de energia, e da Opperman, consultoria e projeto na área de energia. Bolognese, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, veio de São Paulo, encarou o trânsito, 2 horas de trânsito de lá para cá, né? Mas hoje a gente vai bater esse papo. Bom, só reforçando, esse talk show em voz é uma parceria com a ASECR. Nosso trabalho aqui, nosso objetivo é trazer assuntos que façam sentido para a sociedade, principalmente de São José dos Campos, que possa ser levado para outros cantos do país e também colocar em pauta sempre assuntos relacionados ao empreendedorismo, à educação e à cultura. Bolognese, vamos lá então. Queria começar contando um pouquinho lembrando uma certa história que eu conheci. Há algum tempo eu acompanhei um processo de instalação do Smart Grid em Aparecida. Foi um projeto pioneiro que a EDP estava desenvolvendo naquela época, e ele levou inteligência para a rede elétrica, que até aquele ponto era muito burra. A única coisa que você conseguia fazer era medir a energia que estava passando, a corrente que passava pelo seu relógio de força, e transformar aquilo ali numa indicação de um número que virava uma conta. Com a instalação do Smart Grid, o que eles queriam fazer? Tornar esse processo muito mais eficiente, tarifação variável, se você gasta energia num horário de pico, você paga mais caro pelo quilowatt. Eles iniciaram um processo e que eles passaram a instalar nas residências das comunidades mais pobres, colocaram um aquecedor solar nas suas residências, trocaram a geladeira daquelas pessoas por modelos de maior eficiência, categoria A, trocaram as lâmpadas daquelas residências, com isso baixou a conta de luz, baixou o consumo daquelas pessoas, e na prática o que as empresas, a distribuidora de energia queria naquela época era liberar aquela energia que estava sendo consumida demasiadamente por um público que pagava muito pouco pela tarifa, pelo quilowatt, e oferecer isso para a indústria, que demandava mais energia e certamente pagava um quilowatt um pouco mais caro do que aquela população de baixa renda. Esse processo todo de transformar essa distribuição de energia, essa entrega de energia, de uma forma mais inteligente, faz parte de um processo de busca por eficiência energética? Sim, bom, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade que o Invoz está nos dando aqui. É um prazer grande poder estar aqui com vocês e falar sobre um assunto que eu considero da mais alta relevância para a sociedade moderna, né? Energia, ninguém vive sem energia hoje, já faz muito tempo, aliás, né? E você precisa aprender a usar da forma melhor. Sim, respondendo a sua pergunta, sim, com certeza, isso faz parte do uso mais eficiente da energia, tá? A distribuidora pode aumentar a margem dela fazendo esse tipo de investimento, ela direciona a energia para clientes que podem ter uma margem melhor, e não só isso, ela aumenta a eficiência da rede elétrica dela, ela pode com isso reduzir a necessidade de investimentos, e acima de tudo, ela consegue reduzir as perdas por roubos, né? Furtos de energia, e tudo isso feito de uma forma mais inteligente, né? Então ela consegue medir o que entra, né? Se entra 10 de um lado, de repente ela estava faturando 7 num ponto, 2 no outro, e se um sumia. Entendeu? Hoje não, ela sabe precisamente para onde está indo aqueles 10 de forma dividida, e ela sabe que naquele ponto X tem algum problema lá, que está tendo vazamento, entre aspas, de energia, né? Se isso acontece dentro do sistema de distribuição de uma cidade e é realizado pela distribuidora de energia, como é que eu posso transferir todo esse conhecimento e todo esse processo que traz eficiência no uso de energia para dentro de uma indústria?
Bom, a indústria ela tem oportunidades diferentes, tá? Não vamos falar em termos de smart grid para a indústria, mas a indústria tem todo um processo que ela pode fazer uma avaliação dentro de conceitos, né, de eficiência energética, e dentro desses conceitos tem até, inclusive, medições padronizadas para você poder ver o quanto você está sendo eficiente em relação a padrões anteriores, né? E, normalmente, existe um conceito muito errado, né, em termos de eficiência, que muitas empresas ou muitas pessoas acham que simplesmente trocar as lâmpadas, que tem as lâmpadas convencionais, vamos dizer assim, né, por lâmpada LED e pronto, missão cumprida, podemos ir para casa, botar o chinelo e dormir, entendeu? Não é assim. Tá? A indústria tem muitas oportunidades. E a gente, às vezes, percebe problemas muito elementares, como, por exemplo, fator de potência. Fator de potência é uma coisa que a maior parte das indústrias de grande porte, elas não têm esse tipo de deficiência. Né? Explica o que é o fator de potência para então quem não entende. Vamos fazer uma analogia. Fator de potência, a energia que você entrega, né, em tese, ela deveria ser toda transformada em trabalho. Tá? Movimentar alguma coisa, ligar alguma coisa. Isso seria eficiência 100%. Tá? Muito bem, só que não é assim que funciona na prática. O tipo do uso da energia tem componentes, né, que nós chamamos de componentes reativos. Né? Então, o motor, por exemplo, ele representa um tipo de reativo, né, que você precisa compensar, né, o que nós chamamos de reativo indutivo. Esse reativo indutivo ele funciona como, se você imaginar uma analogia simples, um copo de cerveja, né, você tem um colarinho de espuma, e o que tem embaixo, ou da cerveja ou do chopes, é o líquido que você quer consumir. Tá? Então, o fator de potência baixo seria exatamente aquela energia reativa, seria aquela parte que você, da espuma, que você não consome. Aquilo não é. Você fala, mas aquilo é cerveja também, e até ajuda a manter a cerveja um pouco mais fresquinha, né? Mas no caso da energia não é bem assim. Aquilo é simplesmente espuma mesmo, é energia reativa que você não transforma em trabalho. Tá? Você pagou por ela. E você pagou por ela. E você está pagando. Se o copo de chopp tiver metade do copo de espuma, você está... Você está perdendo, entendeu? Você está perdendo muita energia que você está pagando. E pior, essa energia reativa, ela gera problemas e inconvenientes na rede elétrica. Tá? E por conta disso, você paga multa. Né? Então, além de você estar pagando pela energia, não estar transformando aquela energia em trabalho, tá? Porque aquela é uma energia que não é transformável, vamos dizer assim, em trabalho, né? Você ainda paga uma multa, que a concessionária vai te cobrar uma multa, porque isso gera problema para ela. Muito bem. Isso e essa acontece multa, dentro, né, de todo o sistema elétrico, sim, dentro de uma sim, indústria. Todas as indústrias têm esse tipo de medição, vamos dizer assim. Ele mede lá energia ativa e energia reativa em todas as indústrias. Ela tem a medição lá da energia reativa capacitiva e indutiva. Muito bem. Eu não vou entrar aqui em detalhes muito técnicos, né? Mas essa analogia do copo de chopes dá para você imaginar, né, o que representa isso. Né? Muito bem. Como é que você corrige isso? Né? Agora esquece o copo de chopes, né? Que, como fala, é muito simples a correção. Você faz, como fala, a instalação de equipamentos, que nós, no caso, a maior parte dos casos, instala-se capacitores, né? E esses capacitores, de uma forma calculada, isso não é feito na orelhada, né? Você calcula a quantidade que você precisa, instala e corrige isso daí. Muito bem. O que representa isso? Você traz o valor do fator de potência para muito próximo do máximo, que é o número 1, né? E você, além de deixar de pagar a multa para a concessionária,
você passa a usar melhor a tua energia. Ou seja, no seu copo vai ter mais chopp e menos espuma. Menos espuma, exatamente. É mais ou menos isso daí. Então, e é simples, você fala assim, bom, mas isso representa um investimento muito alto? Não, ao contrário, o investimento é muito baixo. O tempo de retorno disso é muito rápido. Tá? Vale muito a pena você fazer esse tipo de coisa. E é uma coisa muito simples. A maioria das indústrias de médio e grande porte já fazem. Algumas de pequeno e médio não fazem. Tá? Mas podem fazer. Devem fazer. É muito mais do que poder, é dever. Tá? Isso é uma coisa barata, simples e fácil de fazer. Está cheio de empresas que prestam esse tipo de serviço de forma muito eficiente e resolve isso rapidamente. Questão de há poucos dias está resolvido. Ou seja, tá? O primeiro ponto, então, para buscar eficiência energética dentro de uma empresa é, por exemplo, corrigir esse tipo de problema. Sim, que é um problema recorrente e existe em todas as empresas. Existe em todas as empresas, exatamente. O segundo ponto qual seria? O segundo ponto é quando você trabalha com muitos equipamentos, né, dentro da indústria que começam a ligar, desligar, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade e tal, você começa a sujar, entre aspas, a energia que você está usando, tá? Essa sujeira que você cria na energia dentro da indústria, ela pode ser filtrada, né? Ela pode ser filtrada, todas essa sujeira, ela pode ser removida através de filtros eletroeletrônicos, né? E isso representa, às vezes, de 5 a 10% de ganho que você tem na sua conta de luz. Tá? Então você acaba com uma simples instalação de alguns filtros, né, você remove toda essa sujeira da sua forma de onda, vamos dizer assim, da sua senoide que você tem lá na sua energia, né, que você está recebendo. Você limpa isso daí e você consegue fazer com que haja uma redução no teu consumo de energia. Tá? E isso é simples também, o custo disso é muito barato, o payback disso é muito rápido e vale muito a pena. Tá? Qual é o tipo de indústria que está mais sujeita a isso? Todas, a maioria das indústrias tem isso daí. O que varia é o tipo do equipamento que ela usa, tá? Mas hoje em dia, por exemplo, a maior parte dos controles dos equipamentos toda indústria tem motores, bombas, elevadores e todo tipo de equipamento, né, elétrico, né, dentro da indústria, que são comandados por chaves eletrônicas, né, por comutadores, comandos eletrônicos, variadores de velocidade, tudo isso daí. Isso tudo gera sujeira, vamos dizer assim, na rede. Tá? Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, porque não é o caso, né? Mas a remoção de toda essa interferência, vamos dizer assim, é muito simples. É só você instalar filtros, né, apropriados. Lógico que você tem que fazer uma análise, você mede tudo isso daí e tal, instala filtros e remove toda essa interferência na sua rede elétrica interna da sua empresa. Você instala filtros em locais estratégicos, né? Isso tem que ser feito por profissionais, não é uma coisa que você compra na Santa Efigênia em São Paulo, chega aqui e instala. Não, você tem que ter um profissional que saiba precisamente aonde ele vai instalar isso daí, qual a capacidade desse filtro e tudo mais. Tá? Se uma indústria adotar essas duas medidas, quer dizer, limpar a sujeira da sua rede, que é retirar o harmônico da rede. Isso. E corrigir essa perda de energia por fator de potência. Isso pode trazer para ele qual patamar de economia na conta de luz no final? Olha, só essas duas coisinhas você pode ganhar 10% de redução de custo na energia. Pelo tá? menos 10%? Pelo menos 10% você consegue. É tranquilo. Tá? Isso eu estou falando do básico, tá? O básico do básico. Né? Quem não fizer isso está perdendo muito dinheiro. Eu já não estou nem considerando mais a parte de trocar a lâmpada, tá? Porque isso é um princípio. Hoje, por exemplo, quem não fizer isso está queimando dinheiro. Tá? Trocar a lâmpada hoje em dia, basicamente, é prioritário, vamos dizer. Tá? E o que é sofisticar o processo para conseguir uma eficiência energética maior? Tá, vamos lá. Aí você começa a entrar em outros quesitos que você precisa de um profissional para fazer uma análise dentro da indústria
para ver quais são essas oportunidades. Muito bem, vamos começar a listar as possibilidades. Tá? A primeira possibilidade é o uso de água. Tá? Você fala assim, mas o que tem que ver a água com energia? Tem tudo a ver com energia. Tá? Por exemplo, muitas indústrias convertem a água em vapor. Né? Esse vapor, ele pode ser, tem muito vazamento de vapor, você tem muita tubulação que está exposta e não tem isolamento térmico, você está perdendo energia. Tá? Você pode estar também tendo possibilidades, você tem vazamentos de água, você tem possibilidades de uso melhor dessa água através de você colocar, por exemplo, caixas d'água em potenciais menores, em alturas menores, para você ter que bombear essa água a alturas menores. Ou seja, você tem uma infinidade de possibilidades de só focando a água. Tá? O uso eficiente da água dentro de uma indústria, só isso você já consegue, às vezes, uma redução de 5%, tanto na conta do uso da água, quanto no uso da energia. Tá? Ou seja, a gente já está falando de 15% de economia só nesse bate-papo inicial. Exatamente. Só nesse, vamos pegar uma indústria que nunca fez nada, ela já teria, só nessa conversinha aí, ganhar 15% de redução de custo. Tá? Muito bem, qual o próximo passo? Aí vai variar muito de indústria para indústria. Tá? Varia de processo, do processo adotado para a indústria. Mas vamos pegar, por exemplo, indústrias que usem calor, tá? No seu processo. Por exemplo, indústria alimentícia, indústria farmacêutica, usa muito fontes de calor. Esse calor pode ser gerado através de uma caldeira, né? Ou através de uma caldeira que é alimentada por gás natural, por exemplo, ou alimentada por energia elétrica mesmo. Tá? Como é que você pode tornar isso mais eficiente? Você pode, ao invés de usar esse tipo de combustível, vamos dizer, para geração de calor, você pode usar cogeração a gás, por exemplo. O que é um processo de cogeração? É um motor a gás, um motor convencional, tipo um motor diesel de caminhão, né? Em que você alimenta ele com gás, né? E o calor que é gerado no motor, por exemplo, o calor que ele, ao invés dele ter, lá tem o radiador do motor, né? Que serve para a refrigeração do motor, e os gases do escapamento do motor que saem muito quentes, você aproveita esse calor, né? Para o teu processo de produção. Tá? E esse motor, ele vai conectado no eixo dele um gerador de energia elétrica. Tá? Essa energia elétrica você conecta no teu sistema elétrico da empresa. Ou seja, você continua usando a mesma quantidade de gás, produzindo a mesma quantidade de calor, e você ganha de graça aquela energia elétrica que você está gerando. Tá? Ou seja, a tua eficiência do processo vai sair de algo como 50% para algo próximo de 90%. Toda a energia na forma de gás que você está colocando no processo, ela é convertida em calor e energia elétrica com uma eficiência de 90%. Tá? Isso, esse tipo de processo, ele gera uma economia muito significativa. O payback desse equipamento fica normalmente em torno de 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, máximo. Né? Vale muito a pena. Tá? Vale muito a pena porque você tem um ganho de eficiência muito grande. Tá? Essa semana eu estava acompanhando o noticiário e aí eu vi uma notícia que estava falando sobre a instalação de painéis solares sobre o mercado, um dos mercados públicos do Rio de Janeiro. E no Brasil é a maior área para a captação de energia solar. E com isso eles estão tendo uma redução fantástica nos custos com energia dentro do sistema, ali dentro daquele ambiente onde estão diversos comerciantes, e há um excedente de energia que pode ser oferecido para a concessionária local. As indústrias podem fazer uso da energia solar. A energia solar ela tem um custo adequado para a realidade da indústria e ela consegue oferecer capacidades que a indústria demanda? Sim.
Veja bem, para você poder suprir uma indústria, geralmente a instalação de módulos de fotovoltaicos, o telhado dela não é suficiente. Dificilmente você vai ter área suficiente para produzir a quantidade de energia suficiente para tocar aquela indústria toda. Tá? Mas existem muitas alternativas. Hoje, a regulação do setor elétrico é muito favorável a esse tipo de aplicação de energia alternativa fotovoltaica, né? O custo ele está caindo, cada ano que passa ele cai. Só para você ter uma ideia, nós lá em 1970, na faixa 72, quando começaram a se produzir as primeiras células fotovoltaicas, né, o custo de cada watt produzido era em torno de $100. Tá? Hoje, nós estamos falando algo próximo de 20 centavos de dólar, né, o custo de um watt. A queda de custo foi absurda. E isso é o resultado do aumento de demanda, né? A China está investindo barbaramente em energia solar, tá? Para poder reduzir. A questão da China, não vou nem entrar em detalhes aqui, mas tem até a ver com poluição do ar, porque eles usam muito carvão lá, tal. E também tem a ver com eficiência energética. E ela, com isso, ela incentiva também a indústria dela, que ela é a maior produtora de módulos fotovoltaicos do mundo, né? Muito bem. Essa redução de custo gerada pelo aumento da demanda, tanto da China quanto do mundo todo, hoje em dia existe uma demanda enorme pela energia solar, né? Fez com que o preço caísse e a coisa ficasse muito interessante para a indústria ou para qualquer outro consumidor, comercial ou residencial. Tá? Eu costumo falar isso, eu dou aula lá na AGV, na área de regulação, né? E eu costumo falar para todo mundo do pessoal lá, fala, vocês todos terão um sistema de energia elétrica solar na sua casa. Tá? E não é mentira que eu estou falando, não é porque eu estou inventando, é porque vai ter mesmo. Tá? Se você pegar, por exemplo, a Austrália, hoje, 95% das residências australianas já tem um sistema de energia solar instalado no seu telhado. E aqui no Brasil não vai ser diferente. Tá? Existem estudos aí, vou pegar um estudo, por exemplo, da Bloomberg, que ela fez no ano passado, né, ela usando os mesmos fundamentos do crescimento do uso da energia solar no Brasil e no mundo, né, o estudo dela concluiu que em 2040, ou seja, amanhã, daqui a 20 anos, né, a matriz energética brasileira será composta por 31% de base solar fotovoltaica. 31%. Tá? Só que o detalhe, a quantidade de energia gerada lá em 2040 vai ser quase 4 vezes o que a gente gera hoje. Tá? Ou seja, eu diria para você que se fosse comparar entre hoje e daqui a 20 anos, eu teria um aumento assim, absurdo do uso da energia solar. Tá? Detalhe, desses 31% da matriz, 29% é só ligado à geração distribuída, ou seja, espalhada pelo país. Tá? Não é usina concentrada, não. É sistema de geração distribuída que a gente chama. Tá? Ou seja, placa em telhado de casa, placa de em telhado prédio. de casa, prédio. Não vai ter um prédio, uma casa que não vai ter isso daqui a 20 anos. Uhum. Tá? Não vai existir. Né? E mundo afora vai ser a mesma coisa. Tá? E aí a gente volta à questão do Smart Grid, porque essa tecnologia que está sendo implantada nas cidades hoje é o que vai permitir que você instale um sistema de geração de energia fotovoltaica na sua casa, use aquela energia e o excedente entregue para a rede. Muito provavelmente você vai passar o dia inteiro fora da sua casa, aqueles painéis estão captando luz solar, não está sendo demandado dentro de casa, vai te jogar para a rede e você vai ter o quê? No final da sua conta, você vai ter um balanço do que você consumiu da rede e do que você jogou para dentro dela, né? Exatamente. Hoje a regulação permite que você faça esse intercâmbio com a rede, né? Como você falou, durante o dia o sistema gera muito mais energia do que você consome, né? E durante a noite é o contrário. Ou seja, você gera um crédito
você pega essa energia, joga na rede, gera um crédito e à noite você consome essa energia na tua casa. Tá? Esse balanço, hoje, a regulação permite que você faça uma troca física de energia só. Você não paga nada por essa troca física. Tá? E mais, você tem 60 meses para consumir todos os seus créditos. E detalhe, você pode pegar esse seu crédito e doar para alguém. Por exemplo, falar, ó, o meu CPF é número tal, né? E eu quero compartilhar essa energia aqui com meu irmão, que é um CPF X1. Ele não precisa nem ter a placa na casa dele. Nada, ele nem precisa ter. Entendeu? Eu posso instalar a placa na minha casa e compartilhar com a casa do meu irmão, por exemplo. Eu só preciso avisar a EDP Bandeirante aqui que eu estou compartilhando esse meu telhado solar com a minha casa e com a do meu irmão, por exemplo, ou do meu vizinho, não importa. Isso chama-se condomínio solar. Isso vale para 2 pessoas ou para 100 pessoas. Tá? Você pode instalar uma usina solar, gerar um condomínio, né, e compartilhar com muitas pessoas ou com muitas empresas. Tá? Isso não existe. O limite disso, pela regulação atual, é até 5 megawatts. Né? Então, até 5 megawatts você pode fazer usinas e compartilhar essa energia ou usar para você mesmo. Tá? Existe a figura da autoprodução remota. Você falou, a indústria teria condições de produzir, ela provavelmente dentro da área dela, dificilmente ela tem. Tá? Mas ela pode perfeitamente alugar uma área ou usar um terreno da própria indústria, né, a uma certa distância, não importa qual é essa distância, desde que esteja dentro da mesma área da concessionária de distribuição, e ela pode fazer o que nós chamamos de autoprodução remota. Então ela instala lá até 5 megawatts de potência instalada, né? Desses 5 megawatts, ela pode transferir essa energia para dentro da instalação dela. Na verdade, é como se, fisicamente, isso não é assim que funciona. Né? Ela joga na rede e a indústria vai captar da rede aquela energia, porque quando as fontes de energia entram na rede, ela se distribui conforme o uso da própria rede. Né? Não é que você vai ter um fio ligando a usina até a sua indústria. Tá? Mas a partir do momento que você usa, joga na rede, você pode usar essa energia. Tá? E existe esse mecanismo de geração e compensação, né? Essa troca física com a rede. Muito bem. Ou seja, você não precisa de um cabo interligando a tua fonte de geração de energia com a tua empresa e não precisa de uma bateria para armazenar isso e entregar energia para você. Não. Você joga na rede, gera um crédito, consome e isso faz o seu balanço no final da conta. Você faz um balanço. Todo mês a concessionária vai fazer um balanço, tá? E vai ver do teu CNPJ, se é o CNPJ que está cadastrado naquela usina. Então, naquela usina ela tem um medidor lá, fala, olha, aqui eu tenho, para esse medidor CNPJ 1 ou N CNPJs que estão registrados ali, tá? E ela sabe qual a proporção de direito de energia. Veja bem, aí a energia gerada lá, ela gera um crédito que gera um direito de uso daquela energia. Então você vai dizer, olha, aquele crédito eu vou dividir, ou vai 100% para a minha indústria, ou eu vou dividir com 5 pessoas, 10% para uma, 20% para outra, e 20% para outra, e 30% para outra, entendeu? Eu vou separar aquele crédito de acordo com cada CNPJ tem direito a um percentual daquela energia gerada. Basta eu informar isso, eu crio um consórcio e informo isso para a concessionária de energia. Tá? Isso é factível? Dá para fazer isso hoje? Totalmente, 100%, a hora que eu quiser. Podemos começar o projeto amanhã. Quer dizer, qualquer concessionária de energia qualquer hoje já está do em Brasil, condições. você pode fazer isso. Tá? E detalhe, por uma decisão do CONFAZ, né, que é o Conselho das Secretarias de Fazenda de Estado, até 1 megawatt você não paga ICMS na transação física de energia. Tá? Então, normalmente, o que a gente tem feito? Você faz uma usina de 5 megawatts e divide em 5 usinas de 1 megawatt. Você fala assim, isso é malandragem? Não. Se tiver um único CNPJ, não dá para fazer isso. Aí você dançou, você vai ter que pagar ICMS pela transação.
Mas se você tiver, por exemplo, 5 CNPJs, é 1 megawatt para cada um. Entendeu? Por que não? E você fala, mas pô, então por que eu não faço uma usina só de 1 megawatt? Porque é muito mais vantajoso fazer uma de 5. Por quê? Porque você tem economia de escala. Custa muito mais barato fazer uma de 5 do que uma de 1. Entendeu? Então, ao invés de você comprar 2.000 placas, você vai comprar 10.000 placas. O preço, em vez de ser 28 centavos por watt, né, você vai pagar 21 centavos por watt. Entendeu? Então, essa é a vantagem. Então, ou seja, você ganha escala, você paga menos. Então, se você arrumar parceiros para fazer uma usina maior, você está ganhando. Entendeu? Por isso que é melhor você tentar fazer. Só que aí, logicamente, você precisa de uma área maior. Tá? Hoje, a tecnologia dos módulos fotovoltaicos ainda limita um pouco a eficiência. Hoje nós estamos trabalhando na faixa de mais ou menos 18% de eficiência, ou seja, toda a energia solar que incide naquela placa, né, apenas 18% é transformada em energia elétrica. Então, ou seja, uma eficiência baixa. Mas já existem módulos prontos para serem fabricados lá na China com 28% de eficiência. Você fala, mas por que não soltaram ainda no mercado? Porque senão eles vão fazer uma predação no processo produtivo atual da própria China, que ela é praticamente 100% dos módulos fotovoltaicos são fabricados na China, né? E vai gerar desemprego lá. Tá? Detalhe, essas de 28% é tudo automatizado, não emprega mão de obra quase nenhuma. Tá? O ano passado eu fui visitar uma empresa na China, de fabricante de placa, módulo fotovoltaico. É uma das grandes empresas de fabricante de módulo fotovoltaico, ela tem 12.000 empregados. Tá? E é tudo que a China precisa, dar emprego para aquele monte de gente. Né? Então você não pode, de repente, começar a fabricar coisa mais eficiente e gerando desemprego. Né? Então, eu acredito que vai haver uma transição, sim, uma adaptação. Você vai crescendo essa eficiência lentamente, né? E vai jogando esses módulos no mercado, de modo que você não crie nenhum problema social lá na China. Tá? Mas já tem placas de 36% de eficiência em laboratório. Né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você está aumentando a eficiência do equipamento, né? E nos próximos 20 anos você vai estar com placa de mais de 30% de eficiência, ou seja, quase o dobro do que você tem hoje, né? Sendo vendida no supermercado, entre aspas. Entendeu? Quando você fala de uma geração de 5 megawatts, o que é isso em termos industriais? O que eu posso fazer com 5 megawatts dentro do setor produtivo? Bom, sei lá, agora eu precisaria dar um exemplo. 5 megawatts é muita coisa. Bom, uma usina de 5 megawatts, ela gera vamos assim, em média, né? É como se ela gerasse 1 megawatt médio ao longo de todo o ano. Tá? Porque, como eu falei, a eficiência não chega a 20%. Tá? Fora que tem dia e noite. Né? De noite não gera. Então, normalmente, uma usina fotovoltaica ela gera algo como 1/5 da capacidade instalada em termos de energia média. Tá? Então, ela geraria 1 megawatt. 1 megawatt é bastante energia. Tá? Não é 1 megawatt médio. Se você multiplicar isso pelo número de horas do ano, né, você vai ter 8.760 megawatts-hora, tá? Ou 8.760.000 quilowatts-hora. Então, para você ter uma noção, uma casa de média de São Paulo consome 250 kWh. Pega aí 8 milhões de kWh, divide por 250, então você vê quantas casas dá para você alimentar com 1 megawatt médio. É coisa pra caramba, não é? É uma grande usina, eu diria que é uma indústria de médio porte. Uma indústria de médio porte poderia ter praticamente toda a sua energia sendo gerada de forma limpa e eficiente. Exatamente. Limpa, eficiente e barata, porque, veja bem, o tempo de payback dessas usinas, há muito pouco tempo atrás, pouco tempo mesmo, coisa de 1 a 2 anos atrás, nós falamos em 9 anos, depois foi caindo 8, 7. Hoje você já tem payback de 4 anos. Tá?
Você fala, ah, mas a minha indústria já está no Mercado Livre. Parabéns, você não fez mais nada com migração. Tá? Mesmo com a empresa no Mercado Livre, tá? Você consegue hoje já paybacks aí na faixa de 4, 5 anos. Né? Ou seja, por que não? Um equipamento desse tipo, ele tem uma vida útil estimada acima de 30 anos. Então, se você pagar ele em 5, tem 25 você tem 25 anos de alegria, entendeu? Você não vai pagar nada de energia. E qual é a vantagem desse negócio? Você não tem bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira de nenhum tipo, racionamento, não tem. Então, você tem um monte de vantagem. Aí você tem o que nós chamamos de não só eficiência energética, mas você tem o que é o mais importante, que é segurança energética. Tá? A segurança energética, às vezes, tem mais valor do que eficiência. Né? Porque aí, quando você tem um equipamento desse e o teu vizinho não tem, você começa a dar risada. Por quê? Porque o teu vizinho vai ter que racionar 30% da produção dele e você vai estar pleno. Entendeu? O que significa isso? Ganho de mercado. Talvez os 30% do mercado que o teu vizinho perdeu, você absorve dele e ele nunca mais vai receber de volta. Isso não tem preço. Entendeu? Então, numa estrutura de mercado extremamente competitiva, não ter, daqui a muito pouco tempo, vai significar talvez a morte de alguns players aí. Tá? Então, eu diria para você que quando é a hora certa de você fazer um investimento? É quando todo mundo está começando a olhar para fazer. Tá? Porque quando todo mundo já tem, aquilo lá já não é mais um diferencial. É obrigação. Entendeu? É uma obrigação. Se você não fizer, você já está morto. Entendeu? E quando vai ser esse tempo? Muito pouco tempo, tá? Porque a velocidade de aplicação dessas tecnologias, cada dia que passa, ela está aumentando mais. Os preços estão cada vez mais baratos. O cara fala, mas se eu fizer hoje, eu vou ter um payback de 4, 5 anos, né? E aí o meu vizinho, ele vai deixar para fazer daqui a 2 anos, ele vai ter um payback de 3 anos. Então ele vai ter mais vantagem. Não, senhor. Porque no meio desse espaço de tempo pode ter um racionamento. E o teu vizinho vai fechar as portas e você vai pegar todo o mercado dele. Tá? Então você fala, bom, peraí, então talvez seja melhor fazer hoje. É melhor fazer hoje. Ou você pode ter uma redução no regime de chuvas que eleva o preço do megawatt, do quilowatt. Tá? E se você se descontrar, estou no Mercado Livre, parabéns. Né? Só que se acontecer de você ter esse tal regime de escassez de água, né? Parou de chover. Aconteceu isso já várias vezes, né? Não é uma coisa inédita no Brasil, né? Ou seja, sempre tem essa questão da ameaça do racionamento. Enquanto o nosso sistema for baseado em geração hidráulica, tá? E ele é hoje ainda baseado e lastreado em geração hidráulica, né? Você tem esse risco. Tá? O risco de ter um período de baixa pluviometria, entendeu? Então, se você tiver o azar, né, de ter o contrato de energia do Mercado Livre está terminando num período mais ou menos desse daí, hoje você contratou energia por R$250 o megawatt-hora. Tá? Pode ser que na próxima contratação esteja 400, se você der sorte. Porque pode estar 600, entendeu? Então você não sabe. Então qual é a grande sacada disso daí? É você ter a sua própria energia, entendeu? Agora, o grande desafio que a gente tem, e quando a gente sempre fala de Brasil, onde é que eu tenho a linha de crédito, onde é que eu vou conseguir pagar um juro adequado para o investimento como esse? Como é que eu viabilizo um investimento como esse, quando eu já tenho um monte de coisa que está me preocupando dentro do meu negócio? Tá, muito bem. Hoje você tem aí, você tem algumas linhas de crédito, são linhas de crédito caras ainda, né? Na verdade, se você tiver o capital, né? Geralmente, eu falei só de payback, né? Mas se você pegar uma taxa interna de retorno do investimento em energia fotovoltaica, ele está na faixa de 20%, alguns casos 25%, alguns casos até mais. Tá? Ou seja, por que você vai dar uma TIR de 25% para o banco? Tá? E vai tomar dinheiro dele a 25%? Vai pagar 50%, é isso?
Ou seja, você tá perdendo dinheiro a rodo. Se você tem o capital, põe você, tá? Não vai financiar, né? Porque você vai pegar esse capital e vai se remunerar a 25%. Por que não? Entendeu? Agora, se você não tem esse capital, você fala, não, mas o custo do meu capital é muito maior, tá? Porque o custo do capital precisa ser avaliado pelo que ele faz, entendeu? Às vezes é melhor ele pegar dinheiro a 25% do banco, né? Ou a 15% do banco, e pegar o dinheiro dele e jogar na produção dele, aumentar o nível de produção dele, que ele aumenta a margem dele. Isso é conta que empresário sabe fazer. Tá? Então é melhor ele se endividar e pegar o dinheiro do banco e para pagar o sistema de energia solar dele, tá? Do que ele pegar o dinheiro, o capital próprio dele, que ele poderia pôr na produção. Tá? Então essa é uma decisão que cabe a cada empresa. Então não é uma coisa muito simples de ser... cada empresário sabe o tamanho do seu dinheiro. Tá? Agora, existem linhas de crédito de fundos de investimento que o cara não precisa nem pôr o dinheiro. O fundo vem, põe o dinheiro, instala o sistema, né, e oferece para ele uma redução de custo de energia. Por exemplo, então você paga, sei lá, R$500 por megawatt-hora, o cara vem aqui e fala, olha, te dou 10% de desconto, entendeu? Você vai me pagar R$450 por megawatt-hora, ou seja, eu instalo, eu faço tudo para você. Tá? Você só me remunera o equivalente a isso, tá? Porque você não pode vender energia, não é permitido. Só a concessionária pode vender energia. O que os fundos de investimento fazem, na verdade, é transferir para aquele empresário os direitos do uso daquela fonte de energia. Tá? Ou seja, ele atua efetivamente como um gerador de energia, como se fosse uma concessionária do sistema elétrico, mas ele faz um contrato com o empresário... Que é um aluguel. Que é um aluguel daquele sistema. Exatamente. E você pode fazer um tipo um BOT, né? Você instala, opera ele, depois transfere para o cara. Ou se o cara não quiser isso, pode combinar o que tipo de negócio pode ser desenvolvido. Tá? Ou seja, dependendo, lógico que em empresários muito pequenos, você fala, numa usina de 500 kW, dificilmente vai ter alguém disposto a investir no negócio dele. Mas quando você fala uma usina de 5 mega, aí você já vai arrumar fundo de investimento para fazer. Tá? Ou seja, uma indústria média, entre média para grande, já consegue recursos de fundos de investimento para fazer esse tipo de negociação. Tá? Isso daí é uma coisa que a gente costuma fazer. Loianzi, para a gente encerrar, faz uma vez eu ouvi o seu Osiris Silva dizendo que engenheiro não faz, não chuta, ele estima. Então eu vou pedir para você estimar. O que serão os próximos 10, 20 e 30 anos no processo de busca por eficiência energética dentro do setor produtivo brasileiro? Você consegue escalonar isso? Olha, é difícil realmente colocar isso, até porque o Brasil não vive algo muito linear, né? As coisas aqui são completamente, como fala, acontecem sempre quase que um acaso, né? Você vê que a nossa economia ela não é muito previsível, né? Mas eu diria para você que certamente, baseado em estudos nacionais e internacionais, né? Eu diria para você que nos próximos 20 anos, né, eu diria que a maior parte das indústrias já terão investimento em energias alternativas. A maior parte, tá? Eu posso arriscar dizer algo como 90% já terão investimentos em energias alternativas, sejam essas energias de origem fotovoltaica ou energias eólica, tá? Que também vou dar um exemplo muito conhecido, que é da Toyota, por exemplo. Né? A Toyota ela tem uma usina lá no Rio Grande do Sul, né? E ela é autoprodutora. Né? Como é que funciona isso? A usina dela está conectada no sistema e ela tem lá uma empresa que gera, é dela, né? Gera aquela energia lá, essa energia entra no sistema e ela tem um contrato com ela mesma e ela consome essa energia aqui. Ou seja, ela é uma autoprodutora
Não no aspecto de, como fala, de produção, geração distribuída, tá? Porque ela é de grande porte. Mas ela faz isso daí lá. Tá? Eu diria para você que muitas das indústrias vão começar a fazer isso. Né? E também tem muitas das comercializadoras de energia e empresas que investem na área de geração eólica, por exemplo, que estão fazendo usinas para poder inserir no mercado livre. Tá? Então, isso está começando a surgir, já existem vários investimentos aí de fontes de geração eólica dedicadas exclusivamente para o mercado livre. Tá? E isso representa uma tendência de que vai haver cada vez mais consumidores ligados no mercado livre. Tá? Isso é uma tendência, né? Porque o mercado livre oferece uma série de vantagens. Tá? E agora mais essa vantagem de poder usar energia eólica de produção remota. Tá? Então, eu diria para você que a indústria que não investir nessa área de eficiência energética, geração alternativa, energias alternativas, ela vai ter dificuldade de competir no mercado, porque todos os concorrentes o farão. Tá? E vou dizer mais, não é só a indústria não, tá? O poder público também tem que se preocupar com isso. Tá? Nós estamos aqui num dos principais polos tecnológicos do país, né? E tem que se preocupar e investir em tecnologia, sim. Né? Nós temos que pensar que São José tem que se transformar numa smart city, tem que ter smart energy, entendeu? Tem que colocar os prédios públicos sendo alimentados por fontes alternativas, temos que pensar em eficiência energética dentro dos prédios públicos, automação de prédios e tudo mais. Tá? Ou seja, hoje tem tecnologia cujo recuperação do investimento é rápido e vale muito a pena. Tá? E o poder público tem que fazer isso daí, é uma obrigação. Tá? Já existem municípios hoje que estão fazendo isso, municípios do Nordeste, por exemplo, que estão investindo em geração fotovoltaica, eficiência energética, e tudo mais. Então depende muito de uma decisão política, tá? Basicamente política, ou seja, não é só a indústria não, mas o poder público também tem que investir na questão da eficiência energética. E aí um detalhe importante que eu esqueci também, é aproveitamento dos resíduos sólidos também, né? Que também é uma fonte de energia importante, que hoje você manda para aterro a, sei lá, quilômetros, dezenas de quilômetros de distância, né? Material que você poderia transformar em energia dentro da cidade, né? Feito de uma forma limpa e eficiente. Tudo isso são oportunidades que têm que ser criadas por decisões ou empresariais ou políticas. Legal. Lorenzi, muito obrigado pelo bate-papo. A gente acabou estendendo um pouquinho mais, mas eu acho que a gente sanou todas as dúvidas. Muito obrigado. Eu que agradeço.